Olá, seja muito bem-vindo ao nosso canal Bíblia Aberta Online, e no vídeo de hoje, vamos responder a um quiz bíblico, com 20 perguntas sobre o livro de Juízes. Vamos testar os seus conhecimentos, e ver se você realmente conhece a Bíblia Sagrada? Já vai anotando quantas perguntas você consegue acertar, e no final do vídeo deixe nos comentários. Mas antes, se inscreva no nosso canal, e deixe o seu like para ajudar a divulgar esse vídeo para mais pessoas. Assim, você estará nos ajudando na nossa missão de divulgar a Palavra de Deus. Vamos para o quiz. Pergunta 1. A necessidade de Juízes surgiu após a morte de quem? Alternativa A. Davi. Alternativa B. Saul. Alternativa C. Josué. Alternativa D. Moisés. Tempo para pensar. A resposta certa é a letra C. Josué. Juízes capítulo 1 versículo 1. Para deixar o vídeo mais dinâmico, vamos apenas citar as referências bíblicas, mas vamos deixar o texto completo para você ler, e fazer um estudo bíblico mais completo. Pergunta 2. Após a morte de Josué, Deus disse que a tribo de Judá deveria pelejar contra os cananeus. Que tribo Judá convidou para ajudá-la? Alternativa A. Simeão. Alternativa B. Zebulão. Alternativa C. Levi. Alternativa D. Ruben. Tempo para pensar. A resposta certa é a letra A. Simeão. Juízes capítulo 1 versículo 3. Lembrando que você pode pausar o vídeo para ler as referências bíblicas. Pergunta 3. Qual seria o prêmio dado a quem conquistasse Kiriat Sefer? Alternativa A. Ouro. Alternativa B. Terras. Alternativa C. A mão de Axa. Alternativa D. Ser rei. Tempo para pensar. A resposta certa é a letra C. A mão de Axa. Juízes capítulo 1 versículo 12 e 13. Pergunta 4. Que rei que cortou os polegares das mãos e dos pés de 70 reis e da mesma forma teve os seus cortados por Israel? Alternativa A. Eglon. Alternativa B. Adoni-Bezeque. Alternativa C. Bet-Reob. Alternativa D. Cushan-Risataim. Tempo para pensar. A resposta certa é a letra B. Adoni-Bezeque. Juízes capítulo 1 versículo 7. Pergunta 5. Quem foi o primeiro juiz de Israel? Alternativa A. Salume. Alternativa B. Caleb. Alternativa C. Tola. Alternativa D. Otoniel. Tempo para pensar. A resposta certa é a letra D. Otoniel. Juízes capítulo 3 versículo 9. Pergunta 6. Eglon era rei dos. Alternativa A. Edomitas. Alternativa B. Amonitas. Alternativa C. Moabitas. Alternativa D. Filisteus. Tempo para pensar. A resposta certa é a letra C. Moabitas. Juízes capítulo 3 versículo 12. Pergunta 7. Quantos carros de ferro tinha o rei de Canaã? Alternativa A. 600. Alternativa B. 900. Alternativa C. 1000. Alternativa D. 1200. Tempo para pensar. A resposta certa é a letra B. 900. Juízes capítulo 4 versículo 3. Pergunta 8. Qual foi o juiz que colocou uma espada debaixo das suas roupas e se disfarçou para matar um rei inimigo? Alternativa A. Otoniel. Alternativa B. Sangar. Alternativa C. Eude. Alternativa D.
Jair. Tempo para pensar. A resposta certa é a letra C. Eude. Juízes capítulo 3 versículo 16 e 21. Antes da próxima pergunta eu gostaria de saber, está gostando desse quiz? Então já deixa o seu like pro YouTube divulgar esse vídeo para mais pessoas. Pergunta 9. Quem era Lapidote? Alternativa A. Marido de Débora. Alternativa B. Pai de Baraque. Alternativa C. Marido de Jael. Alternativa D. Pai de Débora. Tempo para pensar. A resposta certa é a letra A. Marido de Débora. Juízes capítulo 4 versículo 4. Pergunta 10. Qual o nome do capitão do exército do rei Cânita Jabim? Alternativa A. Baraque. Alternativa B. Abinoão. Alternativa C. Jaúde. Alternativa D. Císera. Tempo para pensar. A resposta certa é a letra D. Císera. Juízes capítulo 4 versículo 7. Pergunta 11. Que alimento Císera tomou na casa de Éber? Alternativa A. Água. Alternativa B. Vinho. Alternativa C. Leite. Alternativa D. Azeite. Tempo para pensar. A resposta certa é a letra C. Leite. Juízes capítulo 4 versículo 17 e 19. Acertou essa? Pergunta 12. Quanto tempo o juiz Tola julgou a Israel? Alternativa A. 12 anos. Alternativa B. 23 anos. Alternativa C. 26 anos. Alternativa D. 29 anos. Tempo para pensar. A resposta certa é a letra B. 23 anos. Juízes capítulo 10 versículo 1 e 2. Pergunta 13. Qual o nome do pai de Otniel? Alternativa A. Kenais. Alternativa B. Askelau. Alternativa C. Cusam. Alternativa D. Marimute. Tempo para pensar. A resposta certa é a letra A. Kenais. Juízes capítulo 3 versículo 9. Pergunta 14. O juiz Abidom foi sepultado em qual cidade? Alternativa A. Timna. Alternativa B. Gibeon. Alternativa C. Gilgal. Alternativa D. Piratom. Tempo para pensar. A resposta certa é a letra D. Piratom. Juízes capítulo 12 versículo 15. Pergunta 15. Que juiz matou 600 filisteus com uma aguilhada de bois? Alternativa A. Sansão. Alternativa B. Jair. Alternativa C. Sangar. Alternativa D. Gideão. Tempo para pensar. A resposta certa é a letra C. Sangar. Juízes capítulo 3 versículo 31. Antes da próxima pergunta eu gostaria de saber o seu nome e de qual estado você é. Então escreve aí nos comentários pra gente saber. Pergunta 16. Qual o comandante de Israel que disse que só iria à batalha se uma mulher fosse com ele? Alternativa A. Benaia. Alternativa B. Baraque. Alternativa C. Císera. Alternativa D. Abinoão. Tempo para pensar. A resposta certa é a letra B. Baraque. Juízes capítulo 4 versículo 8 e 9. Comente se você acertou.
Pergunta 17. Morreu com os filisteus. Quem disse isso foi? Alternativa A. Gideão. Alternativa B. Sangar. Alternativa C. Jefté. Alternativa D. Sansão. Tempo para pensar. A resposta certa é a letra D. Sansão. Juízes capítulo 16 versículo 30. Pergunta 18. Qual o filho de um juiz de Israel que, depois da morte do seu pai, se declarou rei junto a seus irmãos e depois os matou? Alternativa A. Haddad. Alternativa B. Anate. Alternativa C. Abimeleque. Alternativa D. Acron. Tempo para pensar. A resposta certa é a letra C. Abimeleque. Juízes capítulo 9 versículos 5 e 6. Pergunta 19. Qual o juiz de Israel tinha 30 filhos, que cavalgavam 30 jumentas e tinham 30 cidades? Alternativa A. Jair. Alternativa B. Eude. Alternativa C. Tola. Alternativa D. Ibsam. Tempo para pensar. A resposta certa é a letra A. Jair. Juízes capítulo 10 versículo 3 e 4. Pergunta 20. Quantos homens canhotos atiravam com a funda uma pedra num cabelo e não erravam? Alternativa A. 600 homens. Alternativa B. 700 homens. Alternativa C. 800 homens. Alternativa D. 900 homens. Tempo para pensar. A resposta certa é a letra B. 700 homens. Juízes capítulo 20 versículo 16. Quantas perguntas você acertou neste quiz? Conta aqui nos comentários. Se inscreva no canal e ative o sininho de notificação para não perder os próximos vídeos. Deixe o seu like, ele é muito importante. Assim, você nos ajuda a divulgar esse vídeo e levar a palavra de Deus para mais pessoas. Compartilhe esse vídeo com seus amigos e familiares. Obrigado por assistir. Assista mais vídeos aqui. Que Deus te abençoe abundantemente, e até o próximo quiz.